as rodadas vão escassando, né? A necessidade da vitória vai aumentando para a gente seguir vivo aí, chegar nas últimas 3, 4 rodadas nesse bolo. Esse é o nosso objetivo agora, né? Chegar nas 3, 4 ainda, né, vivos, para poder dar aquela arrancada final e aí ver no final da competição quem vai ter mais competência para no dia 25/11 comemorar o acesso. É um clube que tem um potencial enorme porque tem o maior patrimônio que um clube pode ter e pode querer ter, que é uma torcida gigante e apaixonada. Tem muitos clubes que evoluem muito, evoluem a parte estrutural, a parte financeira, mas falta o apoio popular. E esse clube aqui tem um potencial que talvez as pessoas não saibam, e quem conseguir, né, ter sucesso aqui, fazer o clube crescer, e daqui a pouco um acesso, e daqui a pouco o ano que vem está jogando uma Série A, mas se não conseguir, está jogando uma Série B para cima, com mais estrutura ainda, com um grupo mais qualificado ainda. Isso aí foi apenas uma prévia do que rolou na entrevista coletiva. Agora você acompanha por completo aqui no Aparecida TV Web. Olha só. O que você fez essa semana? Você pretende fazer mudanças radicais para melhorar o time? Ou acha que o comportamento contra a Chapecoense foi bom ao tanto de você não precisar fazer muitas mudanças? Acha que esse time pode vencer lá? Bom, boa tarde. E as mudanças acontecem também pela volta dos jogadores, né? Nós temos o Igor de volta e o Doma, né? Nós não tínhamos eles nesse jogo. As pessoas muitas vezes falam que o treinador não repete time, né? Mas é muito difícil hoje você repetir, né? De jogo para jogo. Se você vê aí a maioria das equipes, eu estava vendo uma reportagem há pouco tempo que o Enderson no Sport, em 27 rodadas, tinha feito 27 times diferentes. Sampaoli também, né? Geralmente, né, ou por opção técnica, tática, ou por volta de lesão. Tem uma série de questões hoje, mas é muito difícil você repetir, né, o time. Eu gostei de várias situações que teve contra a Chapecoense. O início do jogo talvez foi a pior parte para nós, os 15 primeiros minutos, né, até nós assentarmos a marcação, fazermos a leitura da equipe adversária. Mas depois tivemos boas coisas, bem interessantes também. Hoje eu vou analisar o jogo com os jogadores aqui antes do nosso treinamento, né, para crescimento, né, para interpretação daquilo que a gente está fazendo também. Tu vê você praticando é muito importante, mas cada rodada que passa que a gente não faz os 3 pontos, né, a situação fica mais apertada. E esse jogo com o Guarani é um jogo muito importante. Todos são até o final, né, mas esse bem importante porque é um concorrente direto, né, está na nossa frente. E além de a gente pontuar, a gente frearia, né, um adversário que hoje está bem forte, um postulante muito forte para o acesso, né? Então, acho que é isso, né? Um jogo que a gente sabe da qualidade do adversário, mas a gente está confiante também pelo que a gente vem trabalhando, pelo que os jogadores vêm entregando, para a gente fazer uma boa partida e buscar a nossa vitória. Pela quantidade de gente que estava no Serra e pelo resultado que não veio, ficou a sensação assim que dificilmente o Vila vai subir. Muita gente não está acreditando, né? Olhando para a classificação e vendo, por exemplo, o Vitória e Sport estão muito credenciados para o acesso. Você acha que é isso mesmo? Que só tem 2 vagas, que os outros vão brigar por 2 vagas? Ou do primeiro ao 9º está todo mundo no bolo ainda? Eu acho que sim. Acho que o Vitória deu uma desgarrada boa, né? O Vitória está com um percentual quase 96% de acesso. Se você for ver o que eles estão fazendo durante todo o campeonato, se eles manterem e até diminuírem um pouco a produção, eles estão com uma vaga bem encaminhada. Mas também eles não podem ter a certeza, né? Porque ainda faltam 8, acho que para todos agora 8, né? Já está se iniciando essa rodada. E são 24 pontos de disputa, né? Então, se o Vitória encaixar aí uma sequência negativa de 2, 3 rodadas, ele fica à mercê aí desses 9 clubes, 10 clubes que você falou, né? Então, a gente sabe que não tem nada definitivo, a gente precisa encaixar uma sequência de vitórias também, para se aproximar primeiro do G4, para chegar nas últimas 4, 5 rodadas ainda com possibilidades, né? Então, esse é o nosso objetivo, e enquanto nós tivermos chance, nós vamos brigar, como a gente vem fazendo aqui no dia a dia, se dedicando com muito profissionalismo, com muito treinamento, muita conversa também, né, trabalhando bem a parte mental dos jogadores. Eu tenho gostado do que eu tenho visto aqui, da entrega, né, da dedicação. Então, vamos buscar, né, já nessa rodada, sem pensar muito nas outras, né, aquilo que eu falei quando eu cheguei aqui, jogo a jogo, ponto a ponto, buscando esses 64, 65, pode ser mais, pode ser menos, aí também vai depender dos confrontos, né? Então, vamos fazer a nossa parte, buscar fazer a nossa parte, para a gente poder sonhar e almejar esse acesso nessa parte final da competição.
Boa tarde, Lisca. Boa tarde. Paulo Massad, Band News Goiânia. É claro que você chegou numa situação custosa, né, para conquistar os pontos. Por outro lado, você, né, estreou tendo um tempo para treinar o time e agora tendo mais uma semana. Nesse período, você acredita que, até com as conversas que você citou agora e os treinos, você conseguiu corrigir uma dificuldade muito grande do Vila, principalmente no segundo turno, que é colocar a bola para dentro, que tem feito falta? É verdade, né? Se você for ver uma análise, né, do primeiro turno em relação ao segundo turno, nós continuamos assim. Segundo turno nós já não temos a melhor defesa, né? Nós estamos entre a 7ª e 8ª. Eu estava analisando isso também, né? Mas na soma geral ainda estamos, né, com a defesa mais positiva, sempre brigando nisso. Mas o ataque realmente nós estávamos, quando eu cheguei aqui, com o 8º ou 9º melhor ataque, né? No retorno também a gente não conseguiu melhorar isso. E se você for ver, né, o recorte da competição, nós melhorando isso, a gente tem uma chance melhor de sucesso e melhorar também como mandante, né? Que a gente também não é uma equipe das top 4, né? Como mandante, como visitante, sim, tá? Mas fica bem claro, né? Se você fazer uma análise da tabela e das estatísticas, o que nós precisamos melhorar, que é aproveitar melhor as nossas oportunidades, que seria a eficácia, né, essa palavra, porque eficiente até estamos sendo, porque estamos criando as possibilidades. O jogo contra a Ponte eu via, poxa, a gente criou chance pra caramba, mas não tivemos a eficácia de fazer o gol, né? E nessa reta final também, os jogos são muito parelhos e ganhar o jogo também é uma arte. Não adianta você jogar melhor, né? Mas saber ganhar um jogo, uma bolinha, né, uma bolinha de definição, um chute bem dado, uma cabeceada bem colocada, né? Uma vantagem mínima. A gente vê os jogos aí, quase todos, né? Tendo vantagem mínimas, né? 1-0, 1-0 ali, um golzinho aqui, uma bola parada ali. Então, é buscar entrar nessa característica da competição e melhorar isso que você falou, porque você tem uma análise correta. Se a gente conseguir melhorar o nosso aproveitamento de gols, né, e o nosso aproveitamento como mandante, as nossas chances são maiores. Em relação ao Guarani, se a gente coloca que o Vila ainda está na briga, é um confronto direto, então. Perfeito. O que chama a atenção nesse adversário e por onde o Vila pode vencer esse jogo, Lisca? Eu conheço bem o adversário, conheço bem o treinador, né? O Humberto foi meu auxiliar, né, no Guarani, o Marcelo, né, que é o preparador físico, que trabalhou comigo muitos anos também. Conheço vários jogadores, estive analisando, o Humberto deu uma mudada na maneira de jogar, principalmente na etapa de construção, saída de bola, uma dinâmica até bem parecida do que eu gosto, né? Quando ele disputou a Série B em 20, ele estava na Chapecoense e eu no América, a maneira de jogar dele era bem diferente, era mais pragmática, mais com bloco baixo, mais em transições. Hoje o Guarani é um time que propõe, tem algumas combinações bem interessantes, né? É um time que tem jogadores experientes, né? Como o Matheus Barbosa, que jogou contra mim quando ele estava no Cruzeiro, né? Quem mais ali, o Valber, que foi um jogador que eu levei para o Vasco, o Diogo Matheus, que recentemente renovou, o Pegoraro é um goleiro bem experiente também. Temos meninos também, né, que estão surgindo, o Derek está fazendo um bom campeonato, um centroavante canhoto, o Bruninho, que é um meio originário do Atlético Mineiro, também tem crescido muito, teve uma passagem do Juventude, não teve muito espaço, mas esse ano no Guarani cresceu demais, né? O Guarani começou a competição não muito bem, e no segundo turno cresceu, né? Conseguiu chegar nesse G4 aí e ser um postulante à vaga. É um time que dentro de casa é muito forte, né? O Vila tem uma boa tradição também contra o Guarani, os confrontos são parelhos, né? Eu acho que vai ser isso, vai ser um jogo decidido no detalhe. Deu para a gente trabalhar muito em cima do que o Guarani vem fazendo, mas tenho certeza que o Guarani também trabalhou em cima do que o Vila, né, fez nessa última partida, já um modelo um pouco diferente, uma coisa no primeiro tempo, um outro modelo no segundo. Então, acho que vai ser um jogaço e nós estamos se preparando para chegar lá e desfrutar desse jogo e tentar, de todas as maneiras, trazer os 3 pontos para cá, porque as rodadas vão escassando, né, a necessidade da vitória vai aumentando, para a gente seguir vivo e chegar nas últimas 3, 4 rodadas nesse bolo. Esse é o nosso objetivo agora, né, chegar nas 3, 4 ainda, né, vivos, para poder dar aquela arrancada final e aí ver no final da competição quem vai ter mais competência para no dia 25/11 comemorar o acesso. Ô Lisca, é o Pedro Henrique Cheninho, da Rádio Bandeirantes. Eu vou procurar até aproveitar um pouco da sua experiência para saber de um jogador específico, que é o Rodrigo. O Rodrigo, num primeiro semestre, jogador que se destacou muito no Campeonato Goiano, até no início de Série B do Brasileiro, foi procurado, pelo menos sondado por alguns clubes grandes, até do futebol europeu também, e se manteve aqui.
Mas das últimas rodadas é um jogador que caiu muito de rendimento. E até depois do jogo contra a Chapecoense, a gente tem a atmosfera assim, de como é da arquibancada para o campo e para ele específico em relação à cobrança. O Rodrigo? O Rodrigo. Você que já trabalha, o Rodrigo Gelado. Ah, bom. Você que... Desculpa, cara, que eu tô chegando Não, assim. sim. Eu nem sabia que era Rodrigo Gelado. Eu chamo ele só de Gelado. Você falou Rodrigo, eu fiquei pensando, cara. Quem é esse jogador, né, cara? Que eu não me lembro de Rodrigo. Então, me desculpa, mas é o Gelado, tá bom. Aproveitando a sua experiência de já ter trabalhado com jovens, né, e ter lançado muitos que deram certo no futebol, você vê o Rodrigo pronto? Precisa evoluir, né? Eu acho que o Rodrigo tem um potencial muito grande, né? É um jogador que sabe fazer bem a linha de 4. Fisicamente é um jogador muito bem preparado, né? A nível de intensidade de jogo. Ele pode melhorar um pouco mais as definições, né? As escolhas, né? Ser também um lateral construtor, que hoje em dia os laterais são importantes nesse primeiro momento de construção. Mas eu estou bem satisfeito, cara, com o trabalho dele. Eu acho que é natural da idade, né? Talvez seja uma das primeiras competições que ele está, né, sendo mais protagonista, né? E talvez pela expectativa que se criou, as pessoas esperam que o Rodrigo já esteja um jogador pronto, e não é assim. Ele ainda está na fase final de formação. Tem muitos jogadores que hoje em dia, com 22, 23, 24, que eles chegam na maturidade total em todos os aspectos, né? Técnico, físico, tático e mental. Eu tenho mostrado para ele algumas situações, né? Melhorar também aquele cruzamento, né? Teve uns 2 ou 3 cruzamentos que ele deu a bola muito alta, ainda viajando, né, para o goleiro, facilitando para o goleiro, direcionar um pouco mais. A gente chama que não é um cruzamento, mas é um passe, né? Mas ele tem um potencial enorme, né? Assim como o Rian aqui do outro lado, que é um lateral direito da casa, que eu tenho gostado demais pelo perfil físico, né? Um cara de força, muito corajoso. Eu acho que o Vila pode colher com esse menino também num futuro próximo. Mas em relação ao Gelado, é um jogador que todos temos, né, para evoluir demais, mas ele tem um potencial de melhoria muito grande, né? Eu considero um potencial de melhoria, né? Se não tivesse esse potencial de melhoria, aí seria preocupante, né? Mas assim, entre 1 e 5, eu acho que ele ainda pode melhorar, vamos lá, uns 4, né? E adquirir muito mais bagagem também tática e muito mais tranquilidade para fazer ação. Mas isso é experiência. Esse ano já foi um ano bem positivo, né, para ele. O Vila jogando só para a parte de cima da tabela, não frequentou a parte de baixo. Isso valoriza mais os jogadores, né? A idade dele também chama atenção. Eu tenho conversado com ele ontem, né, para achar também alguns passes na diagonal, algumas bolas para achar o homem livre no meio. E isso faz a diferença para as pessoas que estão olhando para o mercado também, para nós do Vila Nova, né? Então, é um jogador que tem um potencial de crescimento muito grande e eu vou tentar ajudar ele o máximo. Para fechar a entrevista, eu até fiquei por último aqui e eu peço a liberdade para você entender a minha pergunta, se eu me estender um pouco mais. Tá bom. O Vila, recentemente, ele oscilou, Lisca, entre Série C e Série B do Campeonato Brasileiro em alguns momentos. E com essa atual gestão, conseguiu resgatar nacionalmente no mercado a credibilidade. Perfeito. O Vila conviveu durante muito tempo Muito com salário atrasado e pelo menos sei disso. esse ano não teve nenhum tipo de problema. E por que eu estou te fazendo essa pergunta? Porque eu tive a oportunidade de ouvir, depois do jogo contra a Chapecoense, o presidente Hugo Jorge Bravo, escutei, eu vi também. que ele disse sobre o resgate da credibilidade, porque você, um técnico experiente, o Lisca, aceitou trabalhar no Eu Vila, ouvi isso. né? Que é um técnico de Inter, de Santos, de Ceará, de América, sempre esteve numa Série A do Brasileiro e veio hoje para o Vila. Você hoje, pelo que você conhece, o Lisca, ele indicaria o Vila Nova para grandes jogadores e em um futuro próximo, você indicaria o Vila para grandes treinadores também? Com certeza, né? Eu acho que já começou com o Claudinei, né? O Claudinei é um cara experiente que veio para cá, tem alguns trabalhos bem importantes, né, de acesso. Eu já venho acompanhando o Vila, né? O presidente Hugo, ele me ligou, acho que foi em 2012 ou 13, ele era diretor ainda, né? Eu estava no Juventude, e naquele momento eu não podia sair do Juventude, mas já foi ali, já começou um namoro, né? E realmente o que me trouxe aqui foi essa credibilidade, né? Esse crescimento do clube, a qualidade que o Vila tem hoje de alguns jogadores, né, que estão fazendo essa parceria profissional, estão vindo para cá, estão sendo muito respeitados, né, profissionalmente, boas condições de trabalho também. Obviamente que o clube tem que evoluir, tem que melhorar, todos os clubes têm, né? Mas o Vila hoje te dá uma boa condição para trabalhar. Eu tenho aqui para trabalhar aqui no Oba, eu tenho o CT, né? Nós jogamos lá no Serra Dourada, tem uma equipe multidisciplinar no clube bem interessante também que eu encontrei aqui. A parte administrativa ali em cima está bem desenvolvida, né?
Então, isso vai dando credibilidade, os profissionais querem se associar, querem fazer essa parceria para crescimento, né? E eu vim aqui para isso, né? Também para conhecer, né, o Vila, não conhecia assim pessoalmente, mas também achei a atitude do presidente muito interessante na questão que desenrolou todo aquele problema no futebol, né, brasileiro, e começou aqui esse combate contra isso, né? Isso eu achei muito interessante também. E é um clube que tem um potencial enorme, porque tem o maior patrimônio que um clube pode ter e pode querer ter, que é uma torcida gigante e apaixonada. Tem muitos clubes que evoluem muito, a parte estrutural, a parte financeira, mas falta o apoio popular. E esse clube aqui tem um potencial que talvez as pessoas não saibam, e quem conseguir, né, ter sucesso aqui, fazer o clube crescer, e daqui a pouco um acesso, e daqui a pouco o ano que vem está jogando uma Série A, mas se não conseguir, está jogando uma Série B para cima, com mais estrutura ainda, com um grupo mais qualificado ainda, usando uma base que já tem aqui, mesclando com jogadores jovens que também têm de formação aqui. Eu joguei a Taça São Paulo em 2005, eu era treinador do Grêmio, e nós fomos eliminados pelo Vila Nova, nas quartas de final, do Pedro Júnior e do Paulo Ramos, que, inclusive, nós compramos e levamos para o Grêmio, né, naquele ano. E eu fui um dos principais responsáveis por isso, né. Eu gostaria também de trabalhar, eu tenho trabalhado muito próximo das categorias de base, tem alguns jogadores que já estão treinando comigo, o Fred, o Bruno, o zagueiro, treinou ontem, hoje vai treinar o menino volante, Rafael, né? O Rafinha, que faz a coordenação da base, participa da minha comissão técnica, eu gostei demais, treinador de goleiro também, né? Os auxiliares, eu acho que isso fez com que eu tivesse motivação para vir para cá, cara, sabe? E poder participar desse crescimento também, né? Usar a minha experiência, meu know-how. O Vila está num projeto final aí de estruturação do CT, de construção e de obras já aprovadas, que vai ficar muito legal. Essa semana teve uma turma de japoneses aqui, né, observando o trabalho. Existe um processo de SAF também, que o Vila está se adequando, está se consolidando para poder fazer esse avanço, né, a nível de aporte, de investimento, mas sem desespero, tudo bem estudado, tudo bem feito, né? Pessoas de fora que trabalham com essa situação já tinham me falado antes de eu chegar, estive conversando com o presidente Hugo, ele me colocou que é tudo com calma, mas tem esse projeto, né? Então, como eu te falei, é um clube que tem um potencial muito grande, estava um pouco, né, ficou um pouco para trás na questão da Série C, batia, voltava, a Série B, mas não conseguia disputar, não conseguia se estabilizar, né? Mas agora eu acho que deu esse passo, né? Estabilizou, está brigando em cima, e o próximo passo é sucesso, né? É acesso. Vamos tentar esse ano, né? Estamos tentando de todas as formas, mas o Vila não pode fazer terra arrasada, o Vila tem que ter uma sequência de trabalho, não pode fazer um time a cada ano. Isso é uma evolução, né? Você não vê os principais clubes, né, trocarem radicalmente e começarem quase que do zero e fazerem tudo de novo ano após ano. Então, o Vila já está caminhando para ter uma base o ano que vem, tem alguns jogadores que já têm contrato. O presidente já começou junto com o Frontini e com o Wagner, que também são dois caras identificados com o clube, que trabalham muito bem, já estão prospectando o mercado para o ano que vem. Eu sei porque eles já falaram algumas coisas comigo, já me mostraram algumas situações que eles estão interessados, já estão chamando alguns jogadores para renovação, né? Eu acho que isso também é evolução, né? Quando eu cheguei no América, no primeiro ano que o América não subiu, não tinha quase que nenhum jogador. Aí teve, mas no outro ano, quando a gente estava disputando, já tinha 14 ou 15 jogadores contratados para a próxima temporada. Isso é importante porque você se vê com objetivos dentro da própria empresa, né? E hoje o Vila é uma empresa, né? E os ativos são os jogadores, né? E até os próprios funcionários, né? Então, quanto mais eles se valorizarem, mais vai valorizar o clube, né? E tem uma estrutura muito legal mesmo, cara, sabe? O campo do CT está bem bom para treinar, aqui está bem bom também. Material nutricionista bem ativo também, né? Podemos melhorar mais ainda a estrutura física, né? Melhorar o departamento médico, departamento de fisioterapia, investir mais em aparelhagem. Isso tudo é um planejamento, isso tudo é gradual. E o Vila está caminhando nisso, tem essa visão, e eu acho muito legal, e eu vim aqui também para colaborar com isso, participar desse projeto e tentar fazer essa arrancada final, né? Que seria assim, bem legal. A gente anteciparia algumas situações, mas o crescimento é visível, né? Vocês mesmos estão vendo daqui, vocês conhecem, vocês já passaram por outras situações aí, tá? Então eu estou bem feliz com isso, e a razão que eu aceitei vir é exatamente por esse crescimento e esse potencial de crescimento que o clube tem.
Você que acompanhou por completo a entrevista, a gente agradece. Você do outro lado, não se esqueça de ir aqui embaixo no chat e deixar a sua opinião. O seu comentário aqui é importante e o espaço aqui é aberto para você opinar. Fique à vontade também aí do outro lado para fazer isso, ó. Olá, gente, eu sou Ana Clara Carneiro, eu sou repórter Mirim. Passando aqui para pedir para você se inscrever aqui embaixo no canal do papai e deixe seu like. É isso aí, o recado foi dado pela Ana Clara Carneiro, a nossa filhota que está trabalhando aqui para que em breve possa trazer novidades para você. Então atenda ela aí e vá aqui embaixo e se inscreva aqui no Aparecida TV Web. Deixe o seu like, compartilhe, ative o sininho de notificações. Até a próxima.